Ciro, eu não vou ser leviano de dizer que acho isso verdade, mas que ouvi falar, eu ouvi falar. E que a coisa mudou bem depois do que eu vou falar, mudou bem depois do que eu vou falar. No dia 7 de setembro, quando o Bolsonaro fez aquele discurso que beirava ao golpismo, né, o Brasil viveu uma fase difícil, aí apareceu o presidente Michel Temer com aquela carta que o Bolsonaro assinou, e de lá para cá o Bolsonaro se segurou um pouco. Dizem as más e boas línguas que até o Lula teria sido consultado sobre essa carta e que haveria um acordo tácito de menos agressão, um pacto de menor agressão entre o Lula e o Bolsonaro para matar a terceira via. Eu não sei se isso aconteceu, seria leviano da minha parte dizer que isso é verdade, mas que mudou alguma coisa de lá para cá. Mas mudou bem, porque os ataques cessaram ou diminuíram bem de ambas as partes. Tipo assim, olha, eu não falo mal de você, você fala menos mal de mim, ou eu falo menos mal de você, e aí a gente mata a possibilidade de surgir um candidato de terceira via. Quer queira, quer não, isso na prática está acontecendo, e está acontecendo também de opiniões claras em editoriais de imprensa. Editoriais não, porque um jornal não é capaz de assumir uma coisa dessa, um site não é capaz de assumir uma coisa dessa, pela força que tem a imprensa brasileira, da qual eu faço parte, e que me levou a tomar algumas decisões pensando muito numa classe que eu pertenço, que também não está muito aí comigo não, mas eu sempre tive respeito pela classe que eu participo, que é a imprensa, é o meu trabalho. Tem muita gente da imprensa que me odeia. Eu não penso assim porque é o meu trabalho, o que eu posso fazer? Eu criei os meus filhos desse jeito. Mas eu já estou vendo articulistas que falavam uma coisa e estão falando outra coisa. Não é? E boa parte dessas pessoas diz que, olha, não dá mais tempo para a terceira via acabou. Quer dizer, o Brasil de 2 dias para cá, 3 dias para cá, modo de dizer, mudou muito. Como é que você observa isso e essa capacidade que as pessoas têm em desestimular alguma coisa que fure essa polarização entre o presidente Bolsonaro e o presidente Lula? Olha, sua análise é absolutamente correta e não é recente. O Lula e o PT sabem que se a eleição for uma eleição em que a gente pare para pensar sobre o passado e as causas do momento brasileiro econômico, da tragédia econômica, da tragédia social, nós vamos encontrar ali claramente a impressão digital do Lula e do PT. Essa crise econômica profunda que nós estamos vivendo hoje, o Bolsonaro tem agravado, mas quem produziu foi o Lula e o PT. Tem data. O Brasil caiu 7% do PIB com Lula dando as cartas no governo da Dilma. E o escândalo que o Bolsonaro levou sorte, porque o Moro trocou os pés pelas mãos, transformou os autos num palanque, resolveu ser um politiqueiro e deixou toda... Você falou aí, você não é obrigado a falar tecnicamente correto, você é um jornalista, mas eu, como professor de direito, o Lula nunca foi absolvido, nunca. O Lula manipulou os tempos e as nulidades processuais. Então, quando você anula um processo, você não diz que o cara é inocente, você apenas diz que o processo foi feito errado. E aí volta tudo para a origem. Como o Lula já tem quase 78 anos, prescreveram os crimes. Então, ele nunca foi absolvido, mas na prática ele está limpo e solto e leve, porque o Moro transformou os autos dos processos em... E acabaram com a segunda instância. Acabaram com a segunda transformou... instância. O próprio Supremo referendou a segunda instância, que era um estamento burocrático importante para a justiça brasileira, e acabando com a segunda instância, foi só o Lula que saiu, não. Saiu abrindo as portas do inferno, né? Saiu de repente o Eduardo Cunha e tal, uma série. Que aliás eu sei lá onde é que está esse cara, é capaz de estar no meu partido também. Bom, se partido fosse bom, não chamaria partido, chamaria inteiro. É que eu quis dizer, modo de dizer inocentado, para o povo entender. Para o povo entender. Porque, na prática, ele foi inocentado, acabaram com a segunda instância. Isso, dá nem tempo de renovar o processo e daí por diante. Ele e um montão de gente, inclusive não só ele, e um montão de gente, chefes do PCC, criminosos da pior qualidade e daí por diante.
Datena, de novo, você tem razão, só o Brasil, eu sou professor de Direito, só o Brasil, e isso é claramente para garantir a impunidade dos poderosos, só o Brasil dá 4 julgamentos num processo por crime comum. Nenhum país do mundo faz isso. Todo país do mundo, acabou o segundo julgamento, acabou, a pena está valendo, ou a absolução está valendo. Mas no Brasil, para garantir a impunidade, são 4. Então, veja, o Lula, lá em 2018, ele sabia, não é, que o escândalo de corrupção generalizada, não é, que ele promoveu, em cima de uma crise econômica que destampou o desemprego está em 12 milhões de pessoas, vem de lá. Bolsonaro piorou, mas está lá, esse desemprego é do mesmo tamanho. 72 de cada 100 famílias endividadas vem de lá, né, da implosão do crediário. 63 milhões de brasileiros humilhados no SPC vem de lá. O colapso de 1.300.000 garotos no FIES vem de lá. Todos esses aspectos da crise brasileira foram produzidos pelo Lula e pelo PT. Então a psicologia do povo brasileiro foi votar em 2018 com muita raiva, com muita mágoa. E o Bolsonaro soube entender bem essa raiva e essa mágoa e sinalizou para uma mudança. Pois bem, o Lula o que é que fez naquela data? O Lula simplesmente fez uma fraude, anunciou de dentro da cadeia que era candidato, mentiu para as populações mais simples do Brasil, segurou a barra de uma candidatura mentirosa até a véspera e lançou o Haddad, que um aninho antes tinha perdido as eleições para a reeleição de prefeito de São Paulo em todas as urnas. O Lula não queria ganhar a eleição, o Lula queria marcar o campo e que o Brasil se desastrasse com o Bolsonaro para que ele pudesse voltar. Então, o plano do crime perfeito continua sendo executado. Quando o Bolsonaro cometeu sucessivos crimes de responsabilidade, você datou um deles muito grave, 7 de setembro, todos nós nos organizamos para mobilizar o povo brasileiro pelo impeachment. O Lula foi lá e trabalhou contra o impeachment do Bolsonaro. Quando o Bolsonaro resolveu fazer, não é, essas leis, né, do auxílio, não sei o que e tal, o Lula foi lá e apoiou no Congresso. Por quê? Porque para ele, e isso é chamar o país para dançar na beira do abismo, para ele, se o Bolsonaro, com a tragédia e o jeito errado de falar das coisas, falar mal da vacina, de criar confusão todo dia, de promover uma verdadeira roubalheira com o negócio do tal centrão, se o Bolsonaro fica assim, o Lula acha que vai se eleger na lambança. E aí pode fazer o que quiser e bem entender, arrogante, acha que já ganhou, etc, etc. Chama o Alckmin para dançar no verdadeiro virada paulista, com molho de Cantanhede para empurrar o Haddad, goela abaixo do povo de São Paulo. E isso não vai acontecer. Quem pode quebrar essa brincadeira é alguém que não tem compromisso nem no passado, nem no presente com essa estrutura. Onde é que eu estava em 2018? Eu estava lá contra o Lula e contra o Bolsonaro. E eles têm pavor que eu possa entrar nessa dinâmica, mas isso vai acontecer, porque se você der crédito às pesquisas, e pesquisa é retrato, e a vida é filme. Se você olhar a pesquisa Datafolha, o mesmo Datafolha que foi publicado ontem, o Lula já tinha ganho no primeiro turno, 2 meses atrás. E estava se comportando com essa arrogância do já ganhou, do salto alto, ditando as regras para todo mundo, vomitando arrogância e prepotência, que é aquilo que de fato é a característica dele. E querendo impor a São Paulo um candidato que não tem voto. Não é que não tem voto, não é que eu que estou dizendo isso. É um candidato que foi para a reeleição e perdeu por nulos e brancos. Tirou 16%, perdeu em todas as urnas de São Paulo. E ele tira o Alckmin, tira o Boulos, vai tirar o Márcio França para tentar forçar que o povo de São Paulo vote no Haddad à força. Eles não, na verdade, estão abrindo a porta para eleger o candidato do Bolsonaro ou para dar a condição do Rodrigo se livrar, o vice-governador Rodrigo se livrar da rejeição do Dória e se viabilizar em São Paulo. Porque eu não acredito que no povo de São Paulo vá aceitar um conchavo imoral, vergonhoso como esse que o Lula e o Alckmin estão encenando. Eu queria ser uma pulguinha para assistir o Alckmin levando o Lula, sabe, em Pindamonhangaba, na nossa cidade lá, onde eu nasci, para o povo votar no Lula a pedido do Bolsonaro, do Alckmin. As coisas têm limite. Né? A falta de compostura, a falta de vergonha na cara, está desmoralizando a política no Brasil, mas o povo brasileiro não está nessa. Você falou muito claramente, o povo brasileiro vai achar um caminho. E agora, veja, vamos dar valor à pesquisa, que é um retrato. O Bolsonaro com 26 e o Lula com 43 tem aí, não é, 30% do eleitorado que não está nessa nem naquela. Está disperso, ainda não achou o caminho, mas também o povo não está parando para pensar em eleição ainda. Quem fala em eleição nesse momento é político e jornalista. O povo está preocupado com o desemprego aberto, que é o maior da história, com o juro do crediário que está arrebentando o crédito das famílias, está preocupado com uma jornada semanal da informalidade de 70 horas sem direito a nada,
não é? E com a corrupção, não é, que está pesadamente. Nós estamos ouvindo falar aí agora de roubalheira, pedindo ouro, pedindo quilo de ouro para traficar dinheiro do Ministério da Educação. É o fundo do poço que o Brasil está vivendo. Quando o Alckmin diz que o Lula salvar a democracia, como é que você ouve uma frase dessa, Ciro? É uma falta de compostura grave, porque é uma falta de compostura grave, porque o que é? Eu sou um cara contra a democracia, não é? O Dória é um cara contra a democracia, o Eduardo Leite é um cara contra a democracia, a Simone Tebet é contra a democracia. Eu acho que o Moro é contra a democracia. O Moro é um agente da CIA, infiltrado no Brasil, e é um cara contra a democracia. Mas e nós outros? E nada disso, sabe o que é? Um conchavão virado da Paulista com molho de Cantanhede e quer empurrar a goela abaixo do povo um argumento nobre. Que conversa é essa de democracia? Democracia, quem vai salvar a democracia é quem dá exemplo de linha, de retidão, de coerência, né, de propostas concretas, de coerência, de falta de vergonha na cara. Jamais foi boa lição para proteger e defender a democracia, não. Olha, se eu fosse mais político e menos jornalista, eu não fazia essa pergunta aqui, né? PSDB, MDB e União Brasil estão fazendo aí uma espécie de união para escolher quem é o melhor candidato para a terceira via. Aqui está na pauta, o senhor deveria participar dessa união entre PSDB, MDB e União? Sei lá, viu? Eu acho que político tem que fazer o que for preciso, mas nem tanto. Eu não acho que você combina nem com o PSDB, nem com o MDB, nem com a União. Sinceramente, eu não acho que dá liga aí, não. Veja, essa é a minha opinião. Os caras vão me encher o saco porque eu estou falando isso aqui. Vão me pegar no pé porque eu estou falando isso aqui. Não. Mas é a pergunta que eu tenho que fazer, né? Eu não acho que você dá liga. A sua pergunta é correta. A sua pergunta é correta, não tem impertinência nenhuma. E a minha diferença é muito grande mesmo, muito, muito grande mesmo. Agora, deixa eu lhe dizer, o Brasil tem 32 partidos e não existe 32 correntes na ideologia, no desenho da economia, tem 4 ou 5 no máximo. Portanto, para quem quiser governar o país, é preciso ter diálogo, não é diálogo, isso é uma coisa correta, ter diálogo, não é, coerente, em cima de coisas transparentes, que todo mundo possa entender e assistir. Qual é a minha tática, sob o ponto de vista partidário no Brasil? E essa foi a que eu fiz agora, no ano de 2020, né, nas eleições municipais. Eu tentei coesionar um grupo de esquerda moderada, que era o PDT, o PSB, o PV e a Rede, e articular com o centro não bolsonarista, digamos assim, que era, naquela época, o DEM, que era presidido pelo ACM Neto, e pelo PSD, presidido pelo Kassab. Então, nós ganhamos 6 capitais no Brasil. O PT não ganhou nenhuma. Isso é que é a realidade que acabou de ser apurada. O Lula estava nas campanhas municipais, em todas as grandes cidades, e perdeu em todas as grandes cidades brasileiras, porque o povo não é burro. O povo brasileiro não é bobo. Então, eu estou falando agora, não é de pesquisa, estou falando de uma eleição que aconteceu. O candidato do PT em São Paulo tirou o 8º lugar. O Tato tirou o 8º lugar, lá em Minas Gerais tirou o 6º lugar, lá em Belo Horizonte, e em Fortaleza tirou o 3º lugar, e era o Lula diariamente na televisão. Então, o que aconteceu? Nós fizemos uma aliança com o DEM em Salvador e ganhamos no primeiro turno. Fizemos uma aliança com o PSD em Belo Horizonte e ganhamos no primeiro turno. Eu sigo nessa linha. Eu tenho uma formação, mas eu tenho uma proposta concreta, explícita, clara, com todos os S's e R's, etc, etc. E procuro articular esse amplico. O que aconteceu de lá para cá? O PSB foi invadido pelo Lula, ninguém sabe o que vai ser, por exemplo, do Márcio França, e o Alckmin, que é uma pessoa, porque eu tenho afeto, respeito, enfim, mas o Alckmin aceitou esse balé vergonhoso, né, rasgando uma biografia respeitabilíssima, e virou socialista. Tenha santa paciência. Virar socialista com a operação de fora para dentro do Lula. Né? Como pegou o freixo do coisa, pegou o Lula está pasteurizando a política brasileira, tudo ao redor dessa crença de que ele já ganhou. E essa é a véspera do fracasso do Lula. É essa arrogância, essa prepotência, né? Tá cansado, não tem ideia, não entende o Brasil, tomado de vontade de se vingar do povo brasileiro. E eu, modestamente, vou seguir acreditando na inteligência do povo brasileiro. O que aconteceu diferente de lá para cá? O Bolsonaro rompeu com o PSL,
que é presidido, não é, enfim, é presidido, que era diferente e fizeram uma fusão, que é a União Brasil. Eu tenho conversado mantendo a mesma linha do passado. E eles estão acreditando que é possível reunir PMDB, PSDB... E o ACM é seu amigo, né? É meu amigo. O velho avô dele já votou em mim. Então é uma linha de coerência. O Zé Agripino, do Rio Grande do Norte, foi meu colega governador, está lutando. Eu já apoiei o Ronaldo Caiado em Goiás, que é um governador deles. Eu já apoiei o Mauro Mendes no Mato Grosso, que é um governador deles. Então tem uma linha aí, não é, que eu participarei. Eu não acredito, francamente não acredito, que desse mato saia cachorro, porque a contradição é muito grande. Sabe, o que eu tenho a ver com Michel Temer, francamente? Né? Mas eu aceito a convocação de diálogo, não é, para não dar, vamos dizer, qualquer pretexto de que eu sou um cara intransigente. Mas o Brasil precisa ter linha, para que o povo brasileiro vote numa linha. E a minha linha é muito clara: o Brasil precisa mudar o modelo econômico e mudar o modelo de governança política, porque a crise brasileira é a mais grave e profunda da história. A inflação, que saiu agora 0,95 num mês, a inflação da cesta básica da Atena está caminhando para mais de 30%. E é uma inflação que não tem nada a ver com guerra, tem a ver com a política do governo. Os preços administrados pelo governo são responsáveis por mais de 70%. É a energia, que subiu 200% acima da inflação, é o preço da gasolina, do querosene, de aviação, as passagens aéreas explodiram. Por quê? Porque eles têm uma política de preço da Petrobras, que a gente já conversou várias vezes, administrada pelo governo. O Brasil é autossuficiente em petróleo, não tem nenhuma razão para o petróleo subir no Brasil por causa da guerra na Rússia, na Ucrânia. Não há razão nenhuma, porque o petróleo brasileiro é substantivamente produzido em real. E nós somos autossuficientes em petróleo. Por que nós temos que cobrar um barril de petróleo por $100 se a gente produz por $10? A gente está vendo o Brasil diferente nos meios de comunicação. Eu acho que muito por causa de publicidade que os caras estão jogando nos meios de comunicação. Essa é a minha modesta opinião, de um velho jornalista. O Brasil está sendo destruído com uma economia global. Isso eles falam, que a economia global está sendo destruída e está encolhendo. O Brasil, mais do que nunca, está dentro dessa economia globalizada e continua sendo destruído pelos reflexos da pandemia e pela guerra na Ucrânia, pela invasão da Ucrânia. Não há dúvida nenhuma. Só para a grande mídia, que é alimentada por grandes patrocinadores, isso não está acontecendo. A exceção de jornalistas com capacidade que têm a coragem de dizer o que é o Brasil de verdade, sob o risco até de perder o emprego. Eu repito, um dos maiores caras de mídia disse: olha, não existe jornalismo independente se não houver um faturamento alto e independente também. Então, nós estamos vendo um Brasil que não é de verdade. O Brasil está sendo destruído como a economia mundial está sendo destruída pelos fatores já citados aqui. E vai ser pior, porque os caras vão gastar mais dinheiro com eleição do que com o povo. E aí, quem foi eleito presidente da República no ano que vem, como é que vai ficar? Porque a conta, uma hora ela chega. Olha, por isso que eu tenho procurado ponderar com humildade ao povo brasileiro. Eu tenho pedido a Deus que ilumine a minha palavra para eu ver se eu consigo tocar o coração do cidadão brasileiro que não é fanático. Porque o fanático ele não quer ouvir, e eu quero que Deus abençoe, que, como você disse, que vote lá onde ele quiser. Mas a maioria do povo brasileiro precisa, eu peço a Deus que ilumine a minha palavra, entender as causas do problema do país. Por quê? Porque o problema nosso não é derrotar o Bolsonaro. Vamos lá, se a gente tivesse assim, o problema brasileiro é 100. 30% do problema é derrotar o Bolsonaro, para ter um presidente que seja equilibrado, que reconcilie a nação, que tenha competência, que saiba dar uma ordem, que saiba avaliar uma política, que enfrente a corrupção e não se venda para ela como o Bolsonaro se vendeu de forma absolutamente vergonhosa e traidora daquilo que foi a confiança de 70% do eleitorado brasileiro de São Paulo, por exemplo, que votou nele esperando que ele fizesse uma coisa diferente daquilo que o PT e o Lula representam de podridão e de incompetência, de tragédia econômica. Mas veja, no caso do Brasil, 70% do problema é o que nós vamos fazer no dia seguinte que o Bolsonaro terminar o governo. O Brasil é hoje um território de terra arrasada. Eu digo para vocês, veja aqui, são 70 de cada 100 brasileiros ou estão abertamente desempregados, 12 milhões de pessoas,
ou estão empurrados para a mais selvagem informalidade do mercado de trabalho da história do Brasil. Meu irmão, são 70 de cada 100 pessoas. Sabe o que é informalidade? É uma jornada semanal média de 70 horas, contra a qual não há nenhum direito, nem 13º, nem férias, nem descanso remunerado do fim de semana, para levar 1.800 pila para casa e chegar na velhice sem nenhuma aposentadoria. Se a corrente da moto quebra, do entregador de aplicativo, ele passa um dia, 2 dias, vai gastar a férias de comer dele para consertar a moto e não come, meu irmão. Isso não é verdade para meia dúzia, não, é para 70 de cada 100 brasileiros. Esse é o tamanho do abacaxi, percebe? Sabe quanto é a taxa de investimento do Brasil? Escuta aqui, Datena, você que eu digo que você tem vocação para a política, para a política verdadeira, de chegar com a sua cara, dizer o que você pensa, e é isso que o Brasil está precisando. Eles vão te chamar, como a mim, de destemperado, de pavio curto, mas, rapaz, o Brasil está precisando desesperadamente acabar com essa pasteurização mentirosa em que se transformou a política brasileira, para a gente tratar o povo como adulto, como gente inteligente. Sabe qual é o orçamento do Brasil, Datena? 4 trilhões com T de tapioca. 4 trilhões e 800 bilhões de reais. Sabe quanto é que está sobrando para investimento? Investimento é assim, é você dizer assim, construir casa, subir o morro, urbanizar a favela, fazer uma ponte, fazer uma pinguela, construir uma escola, isso é tudo. O investimento é tudo. Sabe quanto é que sobra de 4 trilhões e 800? 25 bilhões. E sabe o que é que o Bolsonaro fez com esses 25 bilhões? Entregou para o Centrão, para roubar 40%. E se a imprensa quiser, é só procurar. É só procurar. Claro que deve ter exceção, tem exceção, a gente tem que sempre lembrar disso, mas é porque o Brasil é um país absolutamente impune. Porque a elite brasileira, ela é corrupta. Ela gosta da corrupção porque ela quer o suborno. Por isso que o Lula, né, se sente tão à vontade, não é, de chegar e se acertar com o Alckmin e tal. Por quê? Porque não tem que dar explicação para ninguém. Já vendeu o Brasil de novo para a banqueirada. Quem é que pagou o jantar do Lula com o Alckmin em São Paulo, numa churrascaria de luxo de São Paulo? O PTG, que é o mesmo que está ganhando, faturando aí, né, bilhões de reais, pegou a carteira de crédito do Banco do Brasil de 3 bilhões de reais e comprou por 370 milhões de reais. Esse é o país que nós temos para administrar no dia seguinte. Então vamos fazer da campanha esse jogo de personalidade, Chico contra Manel, Maria e não sei o quê, conversa mole, conversa fiada, e papapá e tal. E aí amanhã vamos ver o que vai acontecer. Uma crise eterna. Só que agora, por trás do pano, o Brasil está se destruindo como nação e como economia. Nesse país, Datena, 1/3 da economia era industrial. A Ford estava no Brasil há 54 anos. Hoje, 9% da economia brasileira é industrial. Destruímos as indústrias do Brasil. A Ford de 54 anos foi embora. A Sony estava há 60 anos no Brasil, foi embora. E sabe como eles estão indo embora para a China? Não estão indo embora para a Argentina, para o Paraguai. Porque o Brasil virou, sabe, um ambiente impossível de se produzir, de se trabalhar, e onde a corrupção e a ladroeira viraram políticas de Estado. Né? Entra um e entra o outro, é a mesma coisa. Né? A Petrobras, meu irmão, tenha santa paciência. O Lula achar que o povo brasileiro é burro, é idiota. O Lula deu 1 bilhão de reais de contrato sem licitação para o Eunício Oliveira, presidente do Senado, que votou pelo impeachment da Dilma, que eles chamam de golpe. Sabe com quem o Lula anda hoje agarrado? Com o Eunício Oliveira. Por quê? Porque ele acha que nós todos somos idiotas, nós todos somos imbecis, desmemoriados, que vamos passar pano para isso. Ele está muito enganado. Olha aqui, seu Lula, Ciro Gomes está na área, eu vou organizar o movimento. Vai haver uma rebelião aqui no Brasil, e essa rebelião vai inundar o país de esperança e de mudança. Vocês vão ver. Que tipo de rebelião, Ciro? Olha, a que for necessária, dentro da democracia, né, com muita esperança, mas eu não vou dourar a pílula. Esse negócio vai mudar para valer. Esse negócio vai mudar para valer. Por exemplo, você estava dando agora, está pronto o projeto. Vai acabar a Constituição brasileira, se eu tiver a honra de servir esse país, vai mudar, e no Brasil, crime comum vai ter 2 graus de jurisdição. Acabou, vai para a cadeia. Pode ser quem for, branco, preto, rico, pobre, vai pagar a cadeia. Isso é, por exemplo, um dos elementos de um projeto que está escrito. Né? Eu tenho sempre aproveitado as ocasiões para dizer, eu não quero que ninguém vote em mim, por mim. Eu quero que as pessoas conheçam as ideias, porque se eu chegar lá com as pessoas tendo votado nas ideias, eu vou cobrar imposto de rico. Vou cobrar só o Brasil, e a Estônia não cobra imposto sobre lucros e dividendos empresariais. No Brasil, um trabalhador que ganha R$ 2.050, a partir disso, paga imposto de renda.
A partir de R$ 2.050, uma tabela de isenção do imposto de renda defasada, mais de 180%. Pois bem, um cidadão que bota R$ 1 bilhão de lucro no bolso não paga imposto de renda. Qual é a explicação disso? A classe média morre com 27,5% e o Brasil não cobra. O IPTU que o povo de São Paulo paga por mês é o equivalente ao que o grande fazenda do agronegócio brasileiro, o Imposto Territorial Rural, paga por ano, seu Datena. Ouviu aí? O que vocês pagam de IPTU por mês numa cidade é a soma do que os ruralistas brasileiros, barões do agronegócio, pagam por ano de Imposto Territorial Rural. Vai mudar, vai mudar. E aqui eu estou dizendo, eles vão lutar muito para que eu não chegue lá. O Lula já se comprometeu com eles, o Bolsonaro é deles, mas eu quero mudar o Brasil. Será que o Brasil não vai acordar como acordou a China? Tá? Será que o Brasil não vai acordar e perceber que tem mão de obra capaz, tem empresários capazes empresários honestos, não esses corruptores que nós tivemos por aí, empresários honestos, capazes de dar mão de obra de trabalho? Por que a gente não investe em indústria no Brasil? Você falou da Petrobras, tem 14 ou 15 refinarias, a maioria delas está depauperada, a Petrobras nem reforma as refinarias. Por quê? Porque é negócio, é capital de bolsa. Ela prefere exportar o petróleo in natura e comprar não só combustíveis, mas todos os derivados de petróleo que a gente não tem condição de fabricar aqui, mais caro e vender mais caro. Por que o Brasil não fala em ter indústria para dar emprego? Para dar emprego, esse negócio de celeiro do mundo é muito legal, bacana, mas já passou da hora de ser celeiro do mundo. Nós precisamos industrializar o Brasil para que você, que está ouvindo a gente, tenha emprego. Você, como economista brilhante, como político brilhante, eu adoro você. Eu quase conversando no café da manhã com meu amigo Lupe, aceitei na hora o convite para ser seu vice, porque acho que você é um cara preparado pra caramba para ser presidente da República. Quase escorreguei, se bem que eu quase escorreguei para outro lado também, que eu vou contar uma coisa para você. Mas eu quase escorreguei para aceitar esse convite. Você que é um economista brilhante, um político brilhante, você não acha que esse é um comentário pertinente? Já passou da hora do Brasil ser colônia, pô. Deixa eu botar os números nessa sua corretíssima opinião, e é exatamente o centro do processo, o centro da questão. Por quê? Porque emprego é uma coisa que não cai do céu, não. Só tem emprego se a economia crescer acima dos ganhos de produtividade. O que é isso? A troca de gente por máquina. Então, eu te conheci ali, não é, Piracicaba, então naquela região, Ribeirão Preto, por ali. Ali você tinha uma colheitadeira de cana-de-açúcar, ela tira 100 empregos. E nunca mais esses empregos vão voltar. Ninguém vai trazer de volta o cortador de cana manual, porque a máquina. Então, o ganho de produtividade está acontecendo pelas tecnologias. Né? E, de outro lado, nós ainda colocamos 2 milhões de garotos por ano na vida brasileira, buscando a oportunidade de trabalhar. Faz 10 anos que a economia não cresce nada. E 10 anos não é o Bolsonaro. Isso é que eu estou dando números e datas para a população entender. O Bolsonaro, desses 10 anos, é responsável por 2. O Temer é responsável por 2, que o Lula botou na linha de sucessão desses conchavos, que agora é o Alckmin, é a mesma prática, pegar um cara completamente diferente, não é, da vida que ele pensa, do que ele constrói, para fazer um conchavo, para tirar do povo a liberdade de votar. Mas 6 anos foi o Lula, meu irmão, que produziu 10 anos, pela primeira vez em 120 anos de história econômica. O Brasil tem uma década inteira com crescimento médio de 0. 20 milhões de pessoas nasceram nesse período no Brasil. Percebe? Se nasce 20 milhões de pessoas e o país não cresce, o bocado é o mesmo e as bocas aumentaram. Então a pobreza está aí, o aumento da pobreza, que já era, quando o Lula terminou a brincadeira dele, o mandarinato dele, 4 mandatos que o povo generosamente deu, 5 brasileiros da Atena concentravam a renda dos 100 milhões de nacionais mais pobres. E aí você vem, por que não tem indústria no Brasil? Porque não tem consumidor, meu irmão. O consumo das famílias está sendo deprimido porque o salário mínimo brasileiro hoje só é melhor do que o da Venezuela. Esse regime que o PT defende, que é um regime corrupto e autoritário na Venezuela, pois bem, lá se paga um salário mínimo pior do que no Brasil. O resto do Brasil tem um salário mínimo pior do que o Uruguai, do que o Paraguai, do que o Chile, do que a Bolívia, do que o Equador, do que Suriname, do que a Guiana, de todo mundo, sendo a nação mais rica do mundo. Isso é o sintoma da renda. O crédito popular, que também é fundamental para o consumo,
O Brasil concentrou na mão de 5 bancos e 3 cartões de crédito, 3 bandeiras, 85% de todas as transações financeiras. Isso não foi o Bolsonaro que agravou tudo isso, mas quem fez isso foi o São Lula. Sabe, falando para pobre, dando esmola para pobre, falando de democracia e entregando a substância da riqueza brasileira para meia dúzia de famílias de banqueiros no Brasil. Essa é a questão concreta. Eu estou dizendo que o seu Lula concentrou na mão de 85% das transações financeiras na mão de 5 bancos. Aí, se você estiver nos Estados Unidos, se for usar um cartão de crédito, um Visa, lá nos Estados Unidos, você vai pagar 17% de juros ao ano. No Brasil, você paga 380% de juros ao ano. E aí a economia toda indo para o vinagre. Então, as indústrias não têm para quem vender, meu irmão. Você sabe o que a gente chama em economia? Capacidade instalada ociosa. Então eu tenho capacidade de produzir 1.000 geladeiras, mas o povo não tem renda e nem crédito, 63 milhões no SPC, 72% das famílias super endividadas, para a banqueirada fazer a farra, a política prestando esse serviço e conversando fiado de esquerda. Esquerda do cacete. Esquerda do cacete. A esquerda brasileira é a esquerda mais vendida do planeta Terra. Percebe? E aí fazia 30 anos, 25 anos, que a Ford tinha capacidade de produzir 1.000 carros e só conseguia produzir 750, 800, porque não tinha quem comprasse. Resultado, liquidou o negócio e foi embora. Compreende? O Brasil tem hoje capacidade de produzir 1.000 geladeiras, dando aqui uma proporção, só conseguimos vender 750. Você acha que alguém vai abrir uma fábrica nova de geladeira, se ele sabe que as fábricas que estão aqui não tem para quem vender? E aí o importado vem de fora com o câmbio manipulado. Então o senhor Bolsonaro está repetindo o mesmo filme do Lula e do Fernando Henrique. Alopra a taxa de juros, que no mundo você toma R$1.000 emprestado nos Estados Unidos hoje, quando terminar o ano você paga R$900 de volta. Paga menos do que tomou emprestado. Assim também na Europa há 15 anos. No Brasil você toma R$1.000 emprestado. Se for no crédito pessoal, no fim do ano você está devendo R$4.700. Essa é a grande questão do Brasil. E aí o resultado, o importado chega no Brasil mais barato, porque invade o Brasil de dólar especulativo, que vem só capital motel, passar a noite aqui, levando esse juro monstruoso, pago com dinheiro público que falta para o povo comer, para o povo ter saúde, para o povo ter educação, e aí o real se valoriza. Como é que o real se valoriza se a economia brasileira está indo para o brejo? Só por especulação para tentar ganhar a eleição. É por isso que o dólar cai. Que é dinheiro podre. É isso. Juro lá no que céu. Vai embora. Vem um monte de dólar para cá ganhar juro. Não, o cara fala que o jogo no Brasil é proibido. Você quer mais mercado especulativo e jogatina que você tem? Isso é uma jogatina econômica, pá. E ainda assim com o Paulo Guedes dando calote em grandes fundos internacionais, que é o que ele fez. Ele deu um calote desgraçado para poder pagar dinheiro para alimentar político que é aliado do Bolsonaro. Tá? Bom, é o que eu falei para o Bolsonaro várias vezes, publicamente, e já falei para ele, mas que mantendo esse cara aí, mas esse cara me impede de eu gastar dinheiro com político. Como te impede de gastar dinheiro com político? Gastou mais de 30 bicos, cara do Centrão, pede coisa nenhuma. Ele te dá conselho ruim, ele não gosta de pobre. O Ciro falou do BTG, acho que o Paulo Guedes é um dos fundadores do BTG. E outra coisa, a empresa do Paulo Guedes lá fora, ninguém fala mais. Ninguém fala mais da empresa das ilhas, sei lá, do caramba que tem. O cara ganha em dólar e é ministro da Economia. Como é que pode uma coisa dessa? Agora, é uma coisa muito lógica isso que o Ciro falou, só para você entender. Se você abre mil fábricas, quantos funcionários você tem ganhando dinheiro nas 1.000 fábricas? Esses caras vão para o mercado consumidor, porque eles têm dinheiro para comprar. Você entendeu? Agora, se você tem uma fábrica de geladeira que vende 750 geladeiras, e você fecha a fábrica da Ford, que tinha não sei quantos funcionários, você vai continuar vendendo 750 geladeiras, se você não abrir mais fábrica de geladeira, e fechando a fábrica da Ford, você vai ter não sei mais quantas pessoas que vão deixar de comprar carro, que vão deixar de comprar outros produtos, e vão deixar de comprar comida, pô.
O Brasil precisa entrar na era industrial. A Inglaterra entrou nisso do século retrasado, o mundo entrou nisso do século retrasado. O Brasil, que é o país mais rico do mundo, um dos mais ricos do mundo, que tem as tais commodities, tem de tudo aqui, tudo que você pode imaginar tem. A gente manda para fora para o gringo fazer e a gente comprar aqui. E a gente não tem gente para comprar porque não tem gente trabalhando numa indústria que não existe. É simples assim, deu para você entender? Nós vivemos na era colonial, nós não temos indústria. As indústrias que a gente tem, e que ainda assim o empresário bom, não o corruptor, como muita gente que foi para a cadeia e saiu, mas o empresário bom te dá emprego. Esse negócio de guerra de classe é uma idiotice, não existe. Acabou há muito tempo atrás com a Revolução Industrial e com a falência do comunismo, que tentaram deturpar as ideias do Marx, e aí surgiu o Stalin, que matou 50 milhões de pessoas, né? Só tem o Lenin embalsamado lá, sei lá se o cara está lá ou se não está lá ainda. Você entendeu? Tudo isso acabou. Nós precisamos de indústria, meu. Não é questão de ideologia, é questão de inteligência. A China, que ainda se mantém teoricamente comunista, descobriu isso. Falou, nós temos 1 bilhão e 600 milhões de habitantes. Se a gente fizer o que eles mandavam a gente fazer, a gente vai aumentar o potencial de compra, porque nós estamos empregando 1 bilhão e 300 milhões de chineses. Pô, será que a gente não entende isso? Só questão de botar o ovo em pé. E esses caras que estão aí não fizeram isso pelo país até hoje. Eu vou te perguntar uma coisa simples. Você acha que eles vão fazer? Se não fizeram até hoje? Se não fizeram até hoje, você acha que eles vão fazer? Se você acha que eles vão fazer, continua votando neles, pô. Datena, deixa eu botar um número de novo. É corretíssimo. Deixa eu botar um número nesse seu raciocínio absolutamente perfeito. Em 1980, que do seu ponto de vista de tempo da história foi ontem, o Brasil tinha uma produção industrial algumas vezes maior do que a China. Olha o que eu estou lhe dizendo, era 4 a 6 vezes maior do que a China em alguns setores. Em 1980, o mundo é o mesmo, por bem e por mal, guerras, paz, etc. O mundo é o mesmo. A China hoje é 16 vezes a produção industrial do Brasil. 16 vezes. A China já paga por hora trabalhada mais do que o Brasil paga ao seu trabalhador. Percebe? Mas isso você diz, não, a China é um regime institucionalmente inimitável. Eu também não gosto do regime chinês. Mas vamos aqui. Os norte-americanos fazem isso diariamente. Eles fazem a retórica do livre mercado, mas sabe a internet que nós estamos usando agora? Foi financiada pelo governo americano. A criação da internet, toda a explosão de negócios que esse mundo digital permitiu, foi financiada na origem pelo governo americano a pretexto de defesa. Sabe o celular, que as pessoas carregam aí na mão, que podem ver um aplicativo, usar um aplicativo, foi criada a indústria do celular, a indústria digital, foi criada com dinheiro americano. Eles têm bancos, têm estrutura tecnológica, tudo financiado pelo governo, em parceria com o empresariado. E essa é a chave. Chega de conversa fiada. O que funciona é governo capaz, sério, limpo, em parceria com o capital privado, que sabe melhor do que ninguém animar a atividade econômica e convocar uma universidade que prepare a inteligência do povo para as novas práticas tecnológicas. Olha, meu irmão, o Brasil tinha 1/3 da sua riqueza tirada da indústria em 1980. O que aconteceu? Quando começaram a dançar PSD, por isso que eu fiquei muito indignado com esse vergonhoso conchavo, o virada paulista do abraço do Lula com o Alckmin. Esses caras botaram a gente para brigar 25 anos. Um botando defeito no outro, como se fosse uma encarnação do Satanás, o outro encarnação de Deus, etc. Botaram a gente para brigar, e enquanto fizeram a mesma política e destruíram a indústria nacional brasileira. Destruíram. Sabe quantas indústrias fecharam aí em São Paulo, do desmantelo do PT no governo para hoje? 18 mil indústrias fecharam em São Paulo. Dados oficiais da Fiesp. Você precisa entrevistar o novo presidente da Fiesp, que é um cara extraordinário, Josué. Josué é um cara extraordinário, porque a Fiesp disse amém para tudo isso. Enquanto a política brasileira destruía a indústria nacional, a Fiesp batia palma para todos os governantes desastrados que destruíram a economia brasileira e nos levaram a esse ambiente de ódio que a política brasileira hoje representa. Pura demagogia, papo furado de Lula, Bolsonaro, enquanto o país está aí sendo destruído e o nosso povo indo ao desespero. Eu quero tentar ver se a gente toca o coração do povo brasileiro para a gente parar e fazer da política um exercício de inteligência.
de discutir. Sabe quando a gente tem um filho doente, a gente não leva para um estagiário, para um malabarista, para um mágico, não. A gente leva para se puder, se tiver condição, para um médico experiente. E mesmo o médico experiente faz exames complementares, consulta um especialista, porque senão o remédio não vai sair errado. E é o que você está dizendo. Você acha mesmo que quem produziu esse desastre... Meu irmão, deixa eu dar aqui um dado para vocês. O Valdemar Costa Neto, deputado aí de São Paulo, né, é o presidente do partido do Bolsonaro. O Bolsonaro está afiliado no partido presidido pelo Valdemar Costa Neto. Quem é o Valdemar Costa Neto, meu irmão que está me ouvindo? É o cara para quem o Lula deu o DENIT para ele roubar. E foi preso e condenado no Mensalão. Você está entendendo? O presidente do partido do Bolsonaro era o aliado de primeira hora do Lula, que foi condenado e preso no Mensalão. Foi condenado, não foi anulada a sentença dele, não, pagou a cadeia. O Roberto Jefferson, que está também preso em prisão domiciliar, porque defendeu o Bolsonaro insultando aí o Tribunal Superior, o Supremo Tribunal, é o cara para quem o Lula deu os correios para roubar e detonou o escândalo do Mensalão. Meu irmão, vá no Google. Vá no Google, veja se eu estou mentindo. O Lula deu os correios para o Roberto Jefferson roubar e o Roberto Jefferson detonou o escândalo do Mensalão, que levou para a cadeia, também condenado, nunca foi anulado, tudo quanto é de dirigente do PT. O Palocci, braço direito do Lula, fundador do PT, devolveu 100 milhões de reais da pena, dizendo, esses 100 milhões de reais aqui eu roubei com o conhecimento do Lula. Percebe? Ele disse isso. Se ele está mentindo ou não, eu sei que tem uma coisa muito forte. Ele devolveu 100 milhões de reais. Dinheiro que foi roubado do povo brasileiro. Será que o povo brasileiro quer que isto continue? Tá bom, Deus abençoe essa grande nação. Eu vou lutar para levantar uma rebeldia nesse país. Aliás, eu queria, Datena, se você me permitir, convidar todo mundo para entrar no meu YouTube, @Ciro Gomes Oficial. Ali estão todas as explicações desses problemas, as soluções, e convidar você para ir lá, dar uma olhadinha naquilo que eu estou tentando ver se o povo brasileiro aprende, entende, para não ser mais enganado, ficar com o travo amargo da decepção na boca. Votar nos mesmos. Por que nós vamos esperar coisa diferente? É muito simples. Se você vota nas mesmas pessoas, com o mesmo modelo, o mesmo sistema, por que você imagina que vai ser diferente? Vai ser igual, piorado. Porque o Lula agora está com 78 anos de idade, cansado, né? Está acreditando que o crime compensa, que vale a pena, que todo o Brasil foi feito de pateta, porque esse Moro é um imbecil, trocou os pés pelas mãos, distribuiu nulidades e acabou dando ao Lula esse atestado de inocente que ele nunca foi. Ou então ele é um panaca. Como é que fica? Como é que todo mundo estava roubando no governo do Lula, todo mundo denunciou e só ele que não sabia? Nem do Palocci, o braço direito dele? Tenha santa paciência, tenha santa paciência. E o Geraldo Alckmin se abraçar com isso, olha, se eu fosse eleitor de São Paulo, eu estaria muito revoltado com esse conchavão, esse virado da Paulista com molho de cantanhete. Aliás, eu vou fazer um ao vivo, viu? Vou continuar que eu estou inspirado hoje, porque você sempre me inspira. A 12h30 eu vou fazer um Ciro Comenta nas minhas redes. Então ouça o Ciro Comenta. Eu botei a mão na cabeça que eu vi aqui hoje ainda é dia 25 de março. Não? Depois de conversar com o Ciro, eu fico pensando em tanta coisa. Hoje ainda é dia 25 de março. O tapete vermelho e a banda de música estão bem afinados e esperando. Porque a gente combina demais daquilo que a gente fala. Mas, irmão, onde você for, você terá o meu apoio entusiástico. Você é um quadro de ouro. Bom, e você é o meu, porque você é um cara que diz a verdade mesmo e diz sem papas na língua.